Graça e paz, uma boa noite a todos. Podei tomar assento. Mais uma vez, rendo gratidão a Deus pela oportunidade, pois Deus, Ele é maravilhoso em sua bondade para conosco. E está hoje, justamente hoje, se pararmos para refletir, a data de hoje é o último dia do mês de março. Enquanto o Ministério de Louvor estava aqui entoando e exaltando a beleza de Deus no que Ele tem provido, Deus tem sido fiel e me fez lembrar que ao entrar o mês de março, o meu coração estava de uma forma. E olhando assim, eu posso também dizer que o seu coração estava também de uma maneira. Mas hoje é o último dia desse mês. E aquelas coisas que estavam no meu coração no início desse mês, praticamente todas já foram resolvidas, porque Deus tem provido. Deus tem providenciado. Deus é fidedigno em sua palavra. Ele tem sim um zelo pela sua palavra, e se Ele disse ao seu respeito, certamente se cumprirá. Isso é um fato que eu não tenho como deixar passar, e eu transmito você que está em casa, você que dedicou esse tempo em estar cultuando o Senhor no seu lar, e nesse momento eu convido a você a meditar no texto bíblico conosco, e nós juntos vamos edificar um altar ao Senhor e vamos compreender que no sacrifício Deus se agrada. E esse é um tempo que nós só temos que buscar a face do Senhor, para que assim Ele possa liberar sobre nós as dádivas do qual cada um aqui precisa, e Ele sabe exatamente o que os seus filhos precisam. Por isso, eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 28, do verso 1 ao verso 10. Mesmo assentado, você pode acompanhar comigo a leitura bíblica. Certamente Deus tem algo reservado para a sua vida e para a minha vida. Então, acompanhe o texto comigo que diz, Mateus 28, do verso 1 em diante. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde, vede onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais,
ide, avisai os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Aleluia, glória a Deus. Eu convido a você a curvar a sua fronte nesse momento, em reverência a esta palavra. Estarei fazendo essa oração em concordância com a oração que o anjo já liberou sobre a minha vida, sobre a vida de todos que aqui estão. Mas entendemos que Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, te somos gratos, Pai, por este dia, somos gratos, Pai, por este momento, te somos gratos, Pai, pela Tua palavra, Senhor meu Deus, que é a mesma ontem, é a mesma hoje, ó Pai, e é a mesma pela eternidade, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, tem nos sustentado, e não será diferente nesta noite, porque o Teu Espírito há de nos revelar, ó Senhor meu Deus, o Teu querer através da Tua palavra. Toma, Senhor meu Deus, toda a direção, e que nós, ó Pai, possamos, ao sair deste lugar, sairemos, ó Pai, compreendedores melhor da Tua vontade. Essa é a oração que eu te faço, juntamente com a intercessão dos santos que aqui estão, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos diante de um texto onde tem grandes ensinamentos para as nossas vidas, importantíssimos. Tem bases aqui que, de alguma maneira, quando eu passo a ser um bom compreendedor do que Deus fez através da vida do Filho e o cumprimento das Escrituras, eu me sinto totalmente seguro a respeito daquilo que Deus tem por promessa para a minha vida e para a vida da igreja. Nós estamos no período da Páscoa e precisamos meditar profundamente sobre o significado da Páscoa, a beleza de adorar ao Deus maravilhoso que venceu a morte, que superou o maior inimigo da humanidade, que deu sua vida por nós e venceu a barreira que parecia intransponível, a morte. Jesus venceu a morte. Páscoa, aleluia, o Senhor ressuscitou. Essa é a data, como disse alguém, mais profunda da fé cristã. E com isso, a ressurreição de Jesus é ela o exemplo da profundidade. Não só porque ela inaugura uma nova fase na história do universo. Até essa data, todo o universo vivia sobre a sombra da morte. E agora, o primeiro dia da semana, depois da crucificação de Jesus, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou como havia dito. A fala do anjo foi perfeita. Não temeis, porque sei que buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Ressurreição não é um acidente, é uma determinação, é uma intervenção divina, é a inauguração de uma nova fase na história do universo. A partir da ressurreição, o universo ele respira sobre a luz da vitória sobre a morte. Como diria John Owen, o autor de grandes livros, a morte morreu porque Jesus ressuscitou. Maravilha! Entenda isso, a morte morreu porque Jesus ressuscitou. A história da redenção está dividida em duas etapas. A primeira etapa, ela chama-se o universo, a vida, a resistência sobre a sombra da cruz, sobre a realidade da morte. A segunda etapa pode ser chamada
sobre a existência da luz, a ressurreição e exatamente onde estamos vivendo agora. A igreja é a primeira manifestação dessa nova realidade. A partir do grande feito, a partir do concretizar o que o Mestre havia orientado os seus discípulos, a partir do que as Escrituras, tanto os profetas quanto os salmos, narram a respeito do que haveria de acontecer, a igreja é a primeira grande marca a partir da ressurreição. Ela se levanta com uma autoridade do qual nenhum ser vivente tem tal autoridade. Essa autoridade, ela torna-se agora visível, torna-se palpável a partir do posicionamento da igreja como igreja, porque ele ressuscitou. Porque ele já não se encontra mais no sepulcro. Ele está na ressurreição. E nós precisamos começar a entender que o lugar de encontrar Jesus não é no sepulcro, porque no sepulcro nós não encontraremos Jesus. Encontraremos sim Jesus no lugar da ressurreição. Precisamos para esses dias, precisamos para hoje, precisamos para o agora, aprendermos a entender algo que a igreja primitiva andou durante todo um tempo, conquistando o espaço e alcançando lugares do qual o Senhor havia dito que a igreja iria alcançar. Mas o que foi que fortaleceu essa igreja? O que estabeleceu essa igreja? Foi crer que ele ressuscitou. Foi entender que na ressurreição, nós como igreja somos fortalecidos e não viveremos os requisitos da morte. Os requisitos da morte, os flagelos da morte, eles tentam acompanhar a velha natureza. E aonde que nós podemos agora, como nova criatura, entender que, por alguns momentos, a morte ela tenta nos dilubriar e nos fazer esquecer a maravilha da grande conquista de Cristo, que é ter ressuscitado. É no desespero, é na falta da compreensão, é na agonia, é na iminência da dor, é na prisão, é na acepção, são resquícios da morte. E agora nós vamos começar a entender que esses resquícios, eles vêm de uma forma momentânea para tentar tirar o brilho da ressurreição. Essa talvez seja a primeira lição que temos que aprender para a vida. Não se pode buscar, seja lá onde for Jesus, em um lugar onde ele não está. Jesus não está mais na morte, não está mais no desespero, não está mais na agonia, na dor. Ele ressuscitou. Temos que buscar a Jesus Cristo sempre sobre esse prisma, o prisma da ressurreição, porque isso é fé. Fé é ver tudo sobre o prisma da ressurreição. Essa é a primeira lição que esse texto tem para nos ensinar. Não adianta buscar onde ele não está. Ele não está mais no túmulo. Ele não está mais na morte. Às vezes experimentamos a dor, a proximidade da morte, a agonia, as dificuldades, a pandemia. Pediram a Jesus que venha para esse lugar. Que lugar? O lugar da dor. Mas nós fazemos isso de uma forma errônea.
Nós não temos que chamar Jesus para o lugar da nossa dor, nós precisamos aprender a ir a Jesus no lugar da ressurreição. Aí, eu pego como exemplo Atos, capítulo de número 16, verso 25. Nós temos aqui, contextualizando esse texto, Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estão fazendo a obra, eles estão pregando, e mediante a mensagem que aqueles homens estavam anunciando, o adversário ele vai criar agora uma circunstância, e agora esses dois homens, fazendo a obra do Senhor, vão para uma circunstância inferior. Eles vão agora estar em um calabouço, em uma prisão, preso aos pés, preso a um tronco. E agora, se eu fosse contextualizar com um cristão atual, talvez ele iria olhar para a circunstância e dizer: poxa, estou fazendo a obra, estou fazendo tudo certo, e agora eu estou preso, olha como é que... Não, nós não podemos olhar por esse prisma, nós precisamos olhar da forma que Paulo e Silas olharam, porque ele vai dizer: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. O que é isso, irmão Arthur? Paulo e Silas não trouxeram Jesus para o lugar da sua prisão, para o lugar da sua agonia, eles foram a Jesus no lugar da ressurreição. E como que nós vamos a Jesus ao lugar da ressurreição? Orando, louvando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, porque eu não vou olhar para as circunstâncias, mas eu vou olhar para um Deus que superou a maior de todas as circunstâncias, a morte. A morte. O próprio Senhor Jesus vai dizer: no mundo tereis de aflições. Mas como é que é isso? Como é que o Senhor agora nos diz que teríamos de aflições, e logo depois disso a fala dele é: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que significa vencer o mundo? Significa: eu venci a morte. E isso é o suficiente para que um cristão genuíno possa caminhar nessa terra de uma forma a conquistar tudo aquilo que ele tem por direito, tudo aquilo que ele tem por herança, tudo aquilo que já foi decretado ao seu respeito, porque nós não estamos mais presos aos grilhões da morte. Pelo contrário, a promessa é: assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também em glória. Nós hoje precisamos muito entender o que está acontecendo aqui. As nossas irmãs foram ao encontro do Senhor, e eu acho perfeita a fala do anjo, do verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Se ele disse, está dito. Mas elas não estavam ainda ligadas, elas não estavam ainda, ela estava dispersa a respeito do que o mestre havia dito. E o interessante é que o anjo, ele só tem uma função dentro do contexto desse texto: só removeu a pedra, porque o túmulo já estava vazio. Só removeu a pedra para testemunhar, não só os guardas, mas para testemunhar aquelas mulheres, porque elas precisavam ir ao encontro dos discípulos para anunciar a boa notícia: ele ressuscitou como havia dito. Glória a Deus! Nós, hoje, precisamos analisar de uma forma muito mais criteriosa esse texto,
porque quando há agonia, quando há adversidade, quando há dificuldade, a escassez, a pandemia, a fome, o desemprego, tentar nos oprimir, nós vamos olhar para esse texto e ver, não, o meu Deus ressuscitou e as promessas estão vivas sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de você que está em casa. Creia nessa palavra, Ele ressuscitou, e assim como Ele disse aos seus discípulos, ide, pregai o Evangelho, batizai, ensinai, e Ele vai falar, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que o interessante é que quando o Senhor Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, Ele não está dizendo que é na sua agonia, que é na sua escassez, que é nesse momento de dificuldade, nesse momento de privação, nesse momento de prova. Ele está dizendo, eis que estou convosco, junto com vocês na ressurreição, porque eu estou acima de tudo, eu estou além de tudo, e eu vou agora continuar fazendo tudo em prol de vocês. Essa lição é que precisamos aprender com as nossas irmãs. É como o anjo disse, eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado, que morreu, que padeceu. Ele não está aqui, como foi dito. Então, às vezes, nós precisamos entender isso. E esse exemplo de Paulo e Silas, ele é maravilhoso. É um exemplo espetacular, mas aí me faz lembrar também do exemplo de um homem chamado Estevão. Ele entendeu qual é a proposta do Evangelho, o que é viver em novidade de vida. Estevão, ele tem um discurso que, de todas as narrativas bíblicas, o discurso de Estevão é algo que me encanta, é algo que me faz de quando em quando ir lá para me deliciar. Só que no final do discurso de Estevão, aqueles homens religiosos estavam rangendo os dentes e começam a apedrejar Estevão. Agora Estevão, ele vai dizer que não deve imputar esse pecado. O cara está sendo apedrejado, então literalmente Estevão, ele está indo ao lugar da ressurreição. Ele não está olhando para aquele momento, mas ele está olhando além daquilo, porque essa é a proposta. E nós temos também uma questão, porque nós dizemos Tessalonicenses, como já foi colocado ali, em tudo dai graça. Põe aí, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. O interessante é que é bem comum, eu vou dar graça porque eu comecei em um novo emprego, eu dou graças ao Senhor. Mas por que eu não consigo dar graças ao Senhor quando bateram no meu carro? É disso que eu estou falando. É disso que está sendo dito hoje, está sendo tratado conosco hoje. A Bíblia diz que é em tudo, em todas as circunstâncias. Porque quando eu, diante da circunstância que é contrária, dou graças ao Senhor, isso move o coração de Deus, isso move a mão de Deus, isso faz Ele entender que eu, como filho, sou obediente e sou dependente dEle. Eu não vou agora fazer segundo aquilo que eu acho ou penso, eu vou agora fazer segundo a vontade dEle. Eu vou estar indo aonde está Jesus. E aonde está Jesus? Na ressurreição. Ao entrar nessa nova fase da história, o universo, é fazer uma escolha, é trocar o túmulo pela radiante luz da ressurreição. Trocar a dor pela confiança, o medo pela fé, para que possamos encontrar Jesus no lugar da ressurreição, porque Ele foi adiante de nós,
Não temais, ide, avisai os meus irmãos, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Galiléia. Galiléia é o local onde inicia o ministério terreno do Mestre. Eu gosto muito desse texto, que vai falar sobre a região da sombra da morte, Galiléia dos gentios, Naftali, Zebulon, uma região que era desprezível, mas agora, essa região, o Mestre vai para essa região encontrar os seus discípulos e testificar o que as Escrituras diziam ao seu respeito. Já não é mais a Galiléia dos gentios, mas é a Galiléia do Cristo que ressuscitou. Eu e você não somos mais aqueles que o mundo olhava e dizia que éramos desprezíveis, mas não, nós somos agora aqueles que servem a um Deus que ressuscitou, a um Deus que tem nos levado em novidade de vida. Glória a Deus por isso. Precisamos aprender a entender o que é viver em novidade de vida. E viver em novidade de vida é algo que é um princípio espiritual. Deus, Ele vai mexer e vai sempre continuar mexendo em nossas zonas de conforto. Porque para que eu possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu preciso deixar Deus, de quando em quando, me chacoalhar, me tirar da minha zona de conforto, para que eu possa ouvir a sua voz e falar: meu filho, eu quero que você viva em novidade de vida. Então, por isso, se movimente, ande, assim como eu orientei aquelas mulheres para ir para a Galiléia, assim também hoje, Deus continua orientando a sua igreja, que a igreja continue se movimentando, continue andando em frente e vivendo em novidade de vida. Até a morte de Jesus, o universo e toda a existência estava sobre a sombra da cruz, sobre a realidade da morte. Mas depois, a ressurreição de Jesus, as nossas expectativas mudou, porque a história do universo agora, ela está marcada pela presença da vida. A presença da vida que foi conquistada pela ressurreição. Eu gosto muito do texto quando diz salve. É uma saudação. Que você entenda que nessa noite, você que está em casa, você que está aqui me ouvindo, o salve é uma forma de mostrar que Ele está presente em todos os momentos da sua vida. Não chame Jesus para os momentos ruins, mas leve os momentos ruins a Jesus. Leve os momentos de dificuldade a Ele. As circunstâncias, cabe a mim, cabe a você, a decretar mudança, mas a mudança não sou eu que faço, quem faz é Ele. Me faz lembrar do conto, aonde um autor, escrevendo um livro e fazendo uma análise das ações de Jesus e seus discípulos, e ele define da seguinte forma: Jesus assentado com os 12 discípulos ao cair da tarde, e no cair da tarde, Jesus faz uma proposta aos 12 discípulos, e essa proposta está entre fazer uma fogueira, e eles tinham como opção um feixe de lenha e um punhado de sementes. E perguntou aos seus discípulos: com que iremos fazer uma fogueira? E os discípulos foram aquilo que é comum: mestre, eis o feixe de lenha. E Jesus olhou e falou: não, vamos fazer uma fogueira com essas sementes. Iremos plantar, levantar uma grande floresta e iremos ter fogo para uma eternidade. O que Jesus está nos ensinando é que precisamos aprender a ser libertos aqui em nossa mente. Entender que os propósitos de Deus
são para uma eternidade. Assim como aqueles discípulos compreenderam que era necessário ser liberto aqui na mente, nós precisamos também a proposta do Evangelho de viver essa novidade de vida e essa liberdade em Cristo, a partir de uma perfeita compreensão do que significa a ressurreição. O que sustentava a igreja do primeiro, segundo e terceiro século era a crença na ressurreição e também a segunda vinda de Cristo. Como hoje tem sido tão pouco falado sobre esses assuntos. A fidelidade da igreja estava calcada nesses dois princípios, e isso com o tempo se perdeu. Irmãos, todos dizem, Jesus está à porta. Nós, como igreja, já sabemos que Ele está à porta. Eis agora um grande detalhe: a sua lamparina está acesa para quando assim for anunciado, vem o noivo, você possa estar entrando e ceando com Ele, entrando nas bodas com Ele. É um alerta para a igreja nesses dias. As dificuldades, as pressões, elas hão de acontecer. Porque elas acontecem? Para evidenciar o Evangelho, para evidenciar o poder de Deus, para evidenciar que Deus Ele está no controle e continua guardando a sua igreja, como foi assim prometido desde a sua ida. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele esteve lá atrás, e há uma promessa na eternidade de nós continuarmos com Ele, mas precisamos entender que, assim como a igreja primitiva, ela tinha essa responsabilidade de viver a sua fé calcada na ressurreição e na segunda vinda de Cristo, nós, principalmente hoje, precisamos também estabelecer esses princípios em nossa vida. Todos os dias, seja na comunhão com os santos neste lugar, seja nos relacionamentos fora deste lugar, nós precisamos viver a ressurreição de Cristo agora, até o dia que Ele virá buscar a sua igreja. Eu convido a você a ficar de pé nessa noite, crendo que Deus falou o seu coração, Deus estabeleceu algo importante. Como foi dito, a morte morreu porque Jesus ressuscitou. Resta saber se você permite que os requisitos da morte, sabe, aqueles visgos que tenta agarrar em nós, sabe, irmãos, se você vai deixar que isso fique. É a dor, é a escassez, é muitas das vezes o não, é uma série de circunstâncias que representa a morte, que representa as coisas que não pertencem a mim e não pertencem a você. O que hoje pertence a nós é vivermos a ressurreição de Cristo, e isso é maravilhoso, e isso reflete nos relacionamentos. Eu gosto quando a Bíblia diz: segue a paz com todo, é com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tenha paz, mas seja também anunciador da paz. Eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo, além de ser passageira, é uma paz carregada de morte. Nós não precisamos viver a morte, nós vivemos e celebramos a vida em Cristo. Nós somos vivificados nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, são todas as coisas.
Por isso, a morte, assim como foi vencida e o túmulo estava vazio, da mesma forma sobre a sua vida, nesta noite eu declaro vida e vida em abundância. Eu declaro que a vida, a ressurreição seja verdadeira sobre a sua vida. Eu gosto de parafrasear o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero acrescentar que essa alegria será também ao sair da casa do Senhor, cheio da glória, cheio da verdade, cheio do discernimento, cheio da ressurreição de Cristo, porque eu não chamarei Cristo para minha dor, mas eu levarei a minha dor a Cristo e Ele saberá o que fazer com ela. É isso. Por isso nos alegramos como igreja. Por isso você que está em casa, se alegre, porque o Senhor é contigo nesse lugar. Nesse momento, curve sua fronte, reflita sobre tudo o que você ouviu nesta noite. Ele se dirigiu à Galiléia dos gentios e disse, lá me vereis. Nós não temos que buscar Jesus no túmulo, porque Ele não está, mas precisamos buscar Ele aonde estão os necessitados. Precisamos ter um encontro com Ele nos desprovidos. Precisamos aprender que como igreja há uma responsabilidade. Assim como Ele nos abraçou, nós precisamos nele abraçar outros. E esse é o tempo de movermos através da oração, como Paulo e Silas, porque havia um propósito na vida de Paulo e Silas naquele cárcere, porque o carcereiro foi liberto. Meu irmão, a circunstância pode ser contrária, mas veja que pode haver um carcereiro precisando ser liberto na circunstância ao contrário. E ali você vai glorificar o nome do Senhor, e ali você vai exaltar, porque vai se manifestar a ressurreição de Deus na vida daquela pessoa. Entenda o que está sendo dito aqui. Às vezes questionamos a Deus, por que o Senhor me trouxe a este lugar? Porque é aí que eu vou manifestar a minha glória através da sua vida. Porque o Senhor permitiu que essa circunstância viesse sobre a minha casa, sobre o meu relacionamento? Porque aí eu vou manifestar a minha glória. Porque o Senhor permitiu que eu ficasse sem um emprego nesse momento? Porque aí vou manifestar a minha provisão. Isso é viver em novidade de vida. Isso é viver debaixo da ressurreição de Cristo. Já não há mais a manifestação da morte. Eu gosto de quando Paulo diz que, ó morte, aonde está os seus aguilhões? Tragada foi. Manifeste isso. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, reine em graça neste lugar, reine em graça em sua casa, reine em graça onde você estiver, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Deus, te somos gratos, Deus. Te somos gratos, Senhor meu Deus, porque o Senhor se manifesta de uma forma espetacular. Não há uma maneira, não há um meio, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que conduz. Por mais que tentemos estabelecer um padrão, o Senhor,
quebra todos os padrões para fazer que os teus filhos possam entender que no controle está o Senhor. Deus, eu olho para os meus irmãos que aqui estão e vejo que é o número necessário para receber essa palavra. A partir da compreensão que precisamos ter a respeito do que é a ressurreição e o que representa a ressurreição, já é o bastante, ó Pai, para sairmos, ó Pai, deste lugar cheios, repleto de entendimento, e não haverá mais qualquer impressão ou qualquer atuação contrária à tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Somos gratos, Deus, porque o Senhor se manifesta a nós, se revela a nós, e nós, ó Senhor meu Deus, nos rendemos aos seus pés, porque o Senhor ressuscitou em glória, e nós, ó Pai, esperaremos, ó Pai, como as noivas fiéis, ao soar, ó Pai, da trombeta, vem o noivo, e nós, ó Pai, receberemos aquilo que o Senhor já preparou para aqueles que estão aguardando a sua segunda vinda, Deus. Deus, te somos gratos por esta noite, porque podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como foi dito no domingo à noite aqui, Hosana, Hosana, ora vem o Senhor, aleluia. O Senhor vem, e nós sabemos, e cremos, e estaremos esperando em fidelidade, em o nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam ao Senhor, glorifica a Deus, exalte ao Senhor, porque Ele é bom e Ele ressuscitou.